O culto secreto, os rituais proibidos e suas consequências terríveis. Em uma pequena cidade escondida entre as montanhas, havia rumores de um culto sombrio que operava nas sombras. Os moradores mais antigos falavam em sussurros sobre uma organização secreta que realizava rituais proibidos sob a luz da lua cheia. Esse culto, conhecido apenas como a Ordem das Sombras, era formado por um grupo seleto de indivíduos que buscavam poder e imortalidade a qualquer custo. Seus rituais eram realizados em lugares remotos, longe dos olhos curiosos. A Ordem acreditava que ao sacrificar vidas humanas e realizar oferendas aos antigos deuses, eles poderiam alcançar um estado superior de existência. Seus membros eram recrutados de famílias influentes e poderosas, que mantinham o segredo a qualquer preço. As cerimônias eram sempre realizadas durante a lua cheia, em um antigo templo escondido nas profundezas da floresta. O local, coberto por símbolos esculpidos nas pedras, era temido pelos moradores, que evitavam se aproximar mesmo durante o dia. Durante os rituais, os membros do culto vestiam mantos negros e máscaras esculpidas em madeira, representando as faces dos deuses antigos. As oferendas incluíam animais, em ocasiões especiais, humanos. As vítimas humanas eram escolhidas cuidadosamente. Geralmente, eram indivíduos que não teriam familiares ou amigos para procurar por eles, pessoas solitárias ou desajustadas. Após os rituais, seus corpos desapareciam, e suas almas, segundo o culto, eram oferecidas aos deuses. Um jovem chamado Lucas, recém-chegado à cidade, começou a ouvir os rumores sobre a Ordem das Sombras. Curioso e cético, ele decidiu investigar mais a fundo, convencido de que tudo não passava de uma lenda urbana. Lucas começou a notar comportamentos estranhos entre os moradores mais velhos, que pareciam evitar falar sobre certos assuntos. Ele percebeu que havia algo sinistro oculto sob a superfície tranquila da cidade. Uma noite, enquanto explorava a floresta próxima à cidade, Lucas encontrou o antigo templo mencionado nos rumores. Ele foi atraído por uma estranha melodia que ecoava entre as árvores. Aproximando-se do templo, Lucas viu uma luz fraca emanando de dentro. Movido pela curiosidade, ele se escondeu e observou o que estava acontecendo. Para seu horror, ele testemunhou um ritual macabro. Lucas viu os membros da Ordem das Sombras realizando um sacrifício humano. O pavor o dominou, e ele correu para a cidade, decidido a contar a todos o que tinha visto. Mas quem acreditaria nele? Ao chegar na cidade, Lucas tentou relatar o que testemunhou, mas foi recebido com olhares de descrença e desdém. As autoridades locais, controladas pela Ordem, rapidamente o silenciaram. Lucas começou a perceber que a influência do culto era maior do que ele imaginava. A Ordem controlava quase todos os aspectos da vida na cidade, desde a polícia até o governo local. Desesperado, ele tentou sair da cidade, mas parecia que as estradas o levavam de volta para onde ele começou. Era como se a cidade estivesse viva, prendendo-o em suas garras. Em uma última tentativa de escapar, Lucas se refugiou na casa de um amigo, mas logo percebeu que até mesmo seus amigos faziam parte da Ordem. Ele estava cercado. Lucas começou a ser atormentado por visões e pesadelos, nos quais os deuses antigos apareciam para ele, exigindo sua alma em troca de liberdade. Ele estava perdendo a sanidade. Sem mais opções, Lucas decidiu enfrentar a Ordem diretamente. Ele sabia que não poderia fugir, mas talvez pudesse impedir que mais vidas fossem perdidas. Ele voltou ao templo na floresta e, escondido, esperou até o próximo ritual. Sabia que seria perigoso, mas estava disposto a tudo para acabar com a loucura. Quando o ritual começou, Lucas invadiu o templo e confrontou os membros do culto. Mas, para sua surpresa, eles já esperavam por ele. A Ordem havia previsto sua chegada. O líder da Ordem, uma figura imponente e encapuzada, revelou que Lucas fazia parte de uma profecia. Ele era o sacrifício final, aquele que abriria o portal para os deuses. Lucas tentou resistir, mas foi capturado e levado ao altar. Amarrado e incapaz de se mover, ele foi forçado a assistir enquanto os membros da Ordem entoavam cânticos antigos. No auge do ritual, o líder da Ordem começou a recitar um encantamento em uma língua antiga. O chão tremeu, e o ar ficou pesado com uma energia maligna. De repente, o ar ficou denso, e uma névoa negra começou a emergir do altar.
O portal para o mundo dos deuses estava se abrindo, e a presença de algo terrível era sentida por todos. Quando o portal se abriu completamente, Lucas sentiu uma presença esmagadora, como se milhões de olhos estivessem observando-o. Ele sabia que, se fosse sacrificado, a humanidade estaria condenada. Em um último ato de desespero, Lucas conseguiu se libertar de suas amarras e atacou o líder da ordem, interrompendo o ritual. O portal começou a se fechar, mas a presença maligna ainda era forte. Sem o líder para guiar o ritual, os outros membros do culto começaram a recuar, temendo a ira dos deuses. Lucas aproveitou a oportunidade para escapar do templo. Com o portal fechado, a energia maligna que permeava o local começou a se dissipar, mas Lucas sabia que a ordem não havia sido destruída. Eles se esconderiam e esperariam o momento certo para tentar novamente. Lucas deixou a cidade, mas a experiência o havia mudado para sempre. Ele carregava cicatrizes profundas, tanto físicas quanto mentais, e sabia que, apesar de ter interrompido o ritual, a Ordem das Sombras ainda estava lá fora, esperando o momento certo para tentar novamente. Ele passou a viver como um fugitivo, mudando constantemente de lugar, sempre olhando por cima do ombro. O medo de que a Ordem o encontrasse o assombrava dia e noite, e ele sabia que não poderia descansar até ter certeza de que eles haviam sido derrotados de uma vez por todas. A história de Lucas é um aviso: nunca subestime o poder das forças sombrias que existem nas sombras. O que ele enfrentou foi apenas o começo de uma guerra maior, uma batalha entre a luz e as trevas que poderia decidir o destino de toda a humanidade. A Ordem das Sombras ainda está lá fora, e sua busca por poder continua, esperando apenas pela próxima lua cheia para completar seus rituais proibidos. Se você gostou desta história e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos aterrorizantes e misteriosos para você.